pela presença de vocês nesse evento da Comune. Nós temos visto, através do noticiário, através da televisão, por todos os canais, com muita frequência, notícias acerca do que vem acontecendo no Oriente Médio, do conflito no Oriente Médio, que gira em torno de Israel. É interessante como este povo, de certa maneira, ocupando uma área de terra bem pequena, é sempre objeto de notícias. Eu poderia dizer que essas notícias não são só essas no campo dos conflitos belicosos, mas também nós ouvimos falar de notícias no mundo em geral, de judeus o tempo todo. De alguma maneira, entre eles há pessoas brilhantes, os grandes físicos, sociólogos, juristas, filósofos aparecem entre os judeus com muito destaque e numa proporção surpreendente quando comparado ao restante do mundo, já que eles são um povo, que não tem esse grande número, e dentro, no caso de uma região geográfica pequena. Por exemplo, Einstein era judeu, Freud era judeu, Kelsen, o maior jurista do século XX, era judeu, Durkheim, depois de Kant, é praticamente o fundador da sociologia francesa, era judeu. George Simmel, que foi na minha visão, o fundador da sociologia na Alemanha, era judeu. Karl Marx, independentemente de nossa concordância ou não com o seu pensamento, mas uma figura que impactou a história do mundo, como o próprio Jesus Cristo, eram judeus, Então nós vemos como os judeus estão toda hora aparecendo. É interessante que houve um tempo, inclusive em Harvard, que eles queriam fazer cotas negativas para judeus. O que seriam cotas negativas? Só pode entrar tantos judeus, porque eles ocupavam a maioria das vagas, porquanto tiravam muitas boas notas e no processo da meritocracia eles tinham uma grande vantagem. Isso é uma grande lição para o mundo, porque hoje nós vivemos numa era de vitimização. Hoje em dia, como é que as pessoas pleiteiam direitos nesse mundo que estamos vivendo? Se vitimizando, fazendo alusão a que no passado os seus ancestrais ou os que escolheram o seu estilo de vida foram humilhados, maltratados, reivindicando compensações históricas, cotas, oportunidades, facilitações. E os judeus sofreram mais do que todos esses grupos. No entanto, eles não pedem facilitação. Eles pedem apenas que não se lhes impeça o seu caminho, porque eles têm um poder de resiliência muito grande para transformar exatamente o sofrimento em uma energia positiva, Eles têm essa capacidade de reabilitação muito forte, o que já evidencia que tem alguma coisa sobrenatural relacionada a essa nação, a esse povo, Enquanto que muitos se ressentem do seu sofrimento, os judeus, eles de certa maneira se orgulham do seu sofrimento. É como quem diz assim: nós somos perseguidos porque somos especiais, somos invejados, somos odiados porque tem alguma coisa importante entre nós. Então, ao sofrerem, em vez de eles tomarem o sofrimento, a perseguição que sofre como uma coisa que os humilha, eles têm aquilo ali como um sinal de que eles têm uma missão especial no mundo. Inclusive, durante a Idade Média, injustamente, por diversas vezes, se lhes tomavam os seus bens, alegando que eram adquiridos com usura, coisas desse tipo, assim, e tal, e pensavam que eles iriam empobrecer. E com pouco tempo eles já estavam realmente com todos com todo o poder aquisitivo que lhes fora furtado. Um poder de reabilitação, é um poder de vencer dentro de uma estrutura de sofrimento. Está ali o professor Rui chegando, graças a Deus. Nós vamos ter aí um ótimo dia hoje com palestras. Mas eles têm um poder enorme
de se reabilitar, né? de se reestruturar, que é uma coisa fenomenal. Grande parte da ira de Hitler contra os judeus era por causa disso, porque fim da Primeira Guerra Mundial, o Tratado de Versalhes colocou a Alemanha numa situação de ter que pagar indenização por danos de guerra. Ela ficou numa situação muito desvantajosa, e muita gente empobreceu. Dizem que se ia comprar pão numa padaria, levava-se um carrinho de mão cheio de dinheiro, porque a inflação era grande. No entanto, os judeus continuavam a prosperar dentro desse cenário. Aí o que é que Hitler pensava? Eles são os culpados. Se nós estamos aqui tendo um povo que está empobrecendo e eles continuam bem, então é porque eles estão sugando aquilo que é da nação alemã, quando eles não estavam interessados em nada disso, né? Mas era assim a interpretação, como era também na Idade Média. Na Idade Média, os judeus viviam praticamente segregados, eram extremamente higiênicos, porque seguiam aquelas regras lá do Velho Testamento, regras sobre alimentação, sobre como lidar com os excrementos e tal, altamente higiênicas. E o homem medieval não, ele era sujo, não tomava banho, colocava os excrementos em tambores, ficava dentro de casa, jogava pela janela e tal. Toda essa sujeira gerava pestilências, grandes pestes que levavam muitas pessoas a morrerem. Enquanto que lá onde os judeus viviam, mais segregados, devido a todo o comportamento higiênico, não estavam acontecendo essas pestilências, essas pestes, né? E aí o que é que eles diziam? Não, foram eles que fizeram alguma coisa, envenenaram os nossos poços, fizeram alguma bruxaria, porque não está acontecendo com eles, está acontecendo conosco, e aí vinha a perseguição. É interessante que os motivos pelos quais se persegue os judeus ao longo da história são inúmeros, e todos eles têm uma aparência de plausibilidade em seu próprio tempo, né? Se eles estão ali sem as pestes, é porque eles devem ter envenenado os nossos poços. Apesar de ser um argumento baseado na aparência, né, eles conseguem encontrar um pretenso nexo causal para dar lógica. A nação aqui está sofrendo com inflação e tal, e eles estão bem, então é porque eles estão sugando, né? Então sempre tem um motivo que parece naquele momento plausível, mas a gente percebe que o ódio contra os judeus, o antissemitismo, é na verdade um ódio contra Deus, que escolheu esse povo, que colocou o nome nesse povo. É o ódio do ser humano contra Deus. Aí os motivos só vão se alternando, e aí uma geração reprova o motivo que a anterior deu e inventa um novo motivo, que vai ser reprovado pela seguinte, que vai inventar um novo motivo, né? Mas os judeus, eles passaram pela escravidão no Egito. Aliás, foi lá onde a linhagem de Jacó floresceu. Eles praticamente viraram uma nação dentro daquela situação de escravidão, onde se multiplicaram. Foram oprimidos ali no Egito, né, drasticamente. Depois eles foram em direção ao local que seria para eles a terra prometida, que Deus lhes havia prometido a Abraão. Quando eles entram lá, Deus inclusive diz, né, na sua palavra, Deus diz: olha, vocês vão entrar lá não é porque vocês são bons, não estou premiando vocês, é porque os povos que estão lá são perversos demais. Ou seja, não se sintam melhores, porque eu vou lhes dar essa terra. Isso eu estou fazendo por fidelidade à minha promessa, ao patriarca, ao pai da nação, a Abraão. Eu, na verdade, vou dar a vocês, porque os que estão lá estão fazendo coisas horríveis, e se vocês, ao entrarem, fizerem as mesmas coisas que eles estão fazendo, vocês também vão ser, da mesma maneira, objetos do juízo, né? Os povos que estavam lá ofereciam seus filhos a Moloque. Os pais pegavam as crianças recém-nascidas e sacrificavam a uma divindade chamada Moloque. A criança era praticamente fervida nas mãos desse ídolo, né, que era aquecido, e a criança colocada em seus braços, e ali ela era queimada. Isso eles faziam para ter colheitas fartas, para ter prosperidade. Esses sacrifícios eram oferecidos principalmente em tempos difíceis. Parece muito com o aborto hoje, né? Qual é a lógica de hoje de se divulgar o aborto? Fazer o aborto para quê? Para não ter problemas econômicos, fardos econômicos,
não ser um impedimento para estar no mercado de trabalho e tal, a mesma coisa, é a vida sendo sacrificada por um pretenso bem-estar material. Também as relações as mais promíscuas possíveis, com destaque para a sodomia e aquilo que no passado nós chamávamos de bestialismo, e agora dão um nome, parece mais bonito, de zoofilia, que é o que agora essa humanidade quer pleitear, né? Deus disse: vou tirar essas pessoas daí, são perversas, são promíscuas, são assassinas de crianças, e vocês vão entrar. E eles entraram lá, com muita luta, com muito sofrimento, e aquela terra ali foi sinalizada por Deus para eles. E depois eles tiveram os assírios que os perturbaram, principalmente ao Reino do Norte, né? Porque o Israel ficou dividido depois por uma circunstância, Reino do Norte e Reino do Sul. Depois vieram os babilônios, e a Babilônia levou a multidão cativa em várias deportações. Aí depois o Império Medo-Persa venceu a Babilônia, deixou Israel se reconstituir, pelo menos o reino de Judá, reconstruir os muros, né, construir o templo, mas obviamente sob a tutela de um governo estrangeiro. Depois vieram os gregos, o Império Macedônio, né, na verdade, e os judeus foram muito humilhados nesse momento. Até sentiram como um livramento a derrota do Império da Macedônia, né, pelo Império Romano, né? E esse Império da Macedônia depois foi dividido também em 4, né, por conta que Alexandre o Grande morreu e os seus generais ficaram em comandos regionais. E aí nós tivemos então Roma. No primeiro momento eles conseguiram viver ali debaixo do jugo romano, mas depois inclusive de terem rejeitado a Cristo, no ano 70, o general Tito os atacou violentamente, morreram muitas pessoas. E depois vieram outras rebeliões dos judeus contra os romanos e sucessivos massacres, até que os romanos não deixaram mais eles entrarem lá. E foi nessa época que os romanos deram o nome ao lugar de Palestina, que tem uma origem relacionada ao nome filisteu, né? Mas os filisteus desapareceram. Ninguém diga que esses palestinos aí são filisteus, porque isso é um grande equívoco. Os filisteus da antiguidade desapareceram, eram povos que vinham ali de ilhas mediterrâneas e que invadiram aquela região que também era onde estava Israel. Eles foram dizimados ao longo do tempo, né? Mas filisteu significa invasor. E aí o nome Palestina veio. Os romanos deram esse nome de propósito, para insultar os judeus, para dizer que eles não iriam ter mais acesso àquela região. Então deram essa denominação de Palestina. Mas nunca houve um Estado palestino, nunca se falou no Estado palestino. Aí, depois da queda do Império Romano, nós vamos ter ali os sarracenos, que vão dominar aquela região, os muçulmanos. Nas cruzadas cristãs, tem um período que os cristãos conseguem também vencer e tomam Jerusalém. Depois, novas retomadas dos muçulmanos, o Império Otomano, turco, toma toda aquela região, nada de Estado palestino, né? E o Império Turco ficou lá de 1516 até 1517. Durante a Primeira Guerra Mundial, eles se aliaram à Alemanha. Como a Alemanha foi vencida, o Império Turco Otomano perdeu também aquela região toda ali. E ficaram incumbidos os ingleses de gerenciar. Receberam um mandato da Liga das Nações em 1920 para lidar com aquela região. E os ingleses, inclusive, depois tiveram a Declaração de Balfour, de 1917, para levar em conta. Uma declaração onde se dizia que os judeus tinham direito a um Estado naquela localidade. Note que antes da Segunda Guerra. E os ingleses, de certa maneira, traíram os judeus, foram dividindo os territórios para os árabes. Dentro dessa declaração de Balfour, a Transjordânia deveria, em grande parte, ficar para os judeus. Eles deram para os árabes, né?
E depois disso o Império Britânico nunca mais foi o mesmo, né? Entrou em declínio, em decadência, porque Deus disse inclusive a Abraão: abençoados que te abençoarem, amaldiçoado aqueles que amaldiçoarem. O aliado de Israel passou a ser os Estados Unidos, que aí passou mais adiante a se tornar realmente a grande potência, né? Mas os ingleses não foram muito justos com o povo de Israel. E aí nós tivemos o surgimento do movimento sionista. Theodor Herzl, que era um judeu, ele, depois de um episódio que houve na França, em que Alfred Dreyfus, que era um militar francês judeu, foi acusado de ter sido um traidor da França, ter dado informações para a Alemanha, e depois viu-se que não era nada daquilo, ele foi reabilitado. Então o Theodor Herzl começou a promover a ideia da volta do povo de Israel para a sua terra. Essa ideia encontrou muito apelo para os evangélicos, porque os evangélicos, inclusive os puritanos, defendiam a ideia de que o povo judeu iria voltar para a sua terra no final dos tempos, ia se restaurar, inclusive espiritualmente, iria se voltar para Deus. Durante o governo de Cromwell na Inglaterra, Cromwell foi considerado o pai dos judeus, mandou trazer todos os judeus de volta que foram expulsos, dizia que todos os males que haviam acontecido na Inglaterra foram pelos maus tratos que haviam dado aos judeus. Então, Theodor Herzl encontrou apoio entre evangélicos como William Hedley e William Blackstone. Esses dois homens, junto com esse judeu, deram propulsão ao movimento sionista, a ideia da restauração de Israel, ou do povo de Israel, para o seu lugar de origem, né? Nós também tivemos um pastor na Alemanha, Darschel, que inclusive era ligado até à família do Nietzsche, né? E Nietzsche não seguiu as suas orientações, porque esse pastor, ele ensinava também o direito dos judeus de voltarem ao seu lugar. Charles Spurgeon e D.L. Moody, grandes avivalistas, um da Inglaterra ou dos Estados Unidos, no século XIX, também defendiam o regresso do povo judeu ao seu lugar. O primeiro congresso sionista aconteceu na Basileia em 1897. Na verdade, tentaram até pedir ajuda à Igreja Católica, mas ela não simpatizou com o movimento sionista. O Theodor Herzl, fundador do movimento, ele anotou em seu diário que ele havia pedido ao Papa Pio X para assentar colonos judeus de volta em sua terra. Mas o Papa lhe respondeu: nós não podemos impedir os judeus de retornarem, mas jamais compactuaremos com isso. E em 1919, o cardeal Piero Gasparri, secretário de Estado do Vaticano, confessou: o que mais nos assusta é a criação de um Estado judeu na Palestina. Mas com esse movimento começaram as ondas de migração. Houve uma em 1882 e 1903, 30 mil judeus. Note, tudo isso antes da Segunda Guerra. 1904, 10 mil, 1919, 1932, depois da declaração de Balfour, houve mais gente e sempre os judeus estiveram lá. É interessante. Mesmo com todas essas histórias que eu contei, desde a época antiga, mesmo depois de todo o massacre dos romanos, sempre houve judeu ali. É o povo que tem mais permanência perene no local. Muçulmanos se intercalaram, ora um grupo dominava, ora outro grupo dominava, mas sempre houve judeu na região. Maimônides, inclusive, fala de como os judeus eram hostilizados. É um filósofo judeu muito conhecido pelos árabes, pelos muçulmanos naquelas regiões. Isso ele escreveu na Idade Média, né? Então nós tivemos aí essa permanência contínua. E depois da guerra, inclusive por tudo que aconteceu, a humanidade sentiu-se endividada com o povo judeu e foi criado o Estado de Israel em 1948. E depois disso houve guerras. Inclusive uma guerra, logo em seguida, uma guerra para se estabelecer a independência de Israel. Os que queriam impedir Israel, os povos árabes que queriam impedir, inclusive, disseram aos árabes que moravam junto com os judeus que saíssem de lá, porque eles iam atacar com tudo, né?
e eles iam acabar com a nação de Israel. Foram vencidos, houve depois outras batalhas, e Israel foi alargando até o território que havia lhe sido dado pela ONU, e foram aparecendo esses refugiados, que na verdade eram daqueles que saíam porque estavam aliados àqueles que iam atacar, na confiança de que eles iriam vencer. Hoje nós temos aí vários grupos contra os judeus. Nós temos o Irã. Ayatollah Khomeini dizia que o Estado de Israel era um câncer a ser extirpado, né? Nós tivemos a OLP de Yasser Arafat. Interessante que o tio-avô do Yasser Arafat foi um aliado de Hitler. Ele disse: olha, essa sua solução final aí para matar tudo quanto é judeu, deixa com a gente, que aqui nesse lado de cá a gente realiza isso. Teve até acesso a uma rádio alemã para falar contra os judeus durante a Segunda Guerra. Note então que antes do Estado de Israel, a ideia de acabar com os judeus por parte desses grupos radicais já estava estabelecida. É um ódio irracional. Se nós formos remontar a Bíblia, lembremos-nos de que Abraão teve Isaac e Ismael. De Ismael vieram os povos árabes, de Isaac veio o povo de Israel. E a Bíblia diz que quando nasceu Isaac, Ismael já tinha nascido primeiro, ele hostilizava o irmão, a ponto de, para equilibrar a sua família, Abraão ter que mandar Agar, que era a mãe de Ismael, seguir afora com ele, para poder ele, com a sua esposa legítima e o filho herdeiro da promessa, poder ter um lar estável. Então, desde o começo, nós temos essa rixa estabelecida historicamente. E nós temos o Hamas e o Hezbollah. O Hamas, na sua carta, estabelece de maneira clara e inequívoca que sua intenção é destruir o povo judeu, é acabar com o povo judeu. Eles não querem formar um Estado palestino ao lado do Estado de Israel, eles não querem uma divisão, uma parte de vocês, uma parte nossa, eles querem acabar com o Estado de Israel. O plano, o projeto é a destruição total do Estado de Israel, é a morte dos judeus. Do lado palestino, eles aprendem como se aquele território todo fosse da Palestina, e como se os judeus estivessem lá como ocupantes ilícitos. Eles não têm no seu mapa, no processo de educação, o mesmo mapa que reconhece o Estado de Israel, lá naquela região. E esses grupos, a OLP, o Hamas, têm algumas características. Uma delas é a dissimulação. Ou seja, eles enganam, eles mentem, né? E aqui é onde nós vamos ver as convergências com a esquerda, né? As convergências vão aparecer não no conteúdo do que eles querem promover, mas nas estratégias que eles utilizam. Eles usam a dissimulação, o engano. Eles dão a aparência de que querem fazer paz, mas eles não querem fazer paz, né? O plano de fases da OLP, estabelecido em 1974, dizia que todas as negociações de paz com Israel eram, na verdade, estratégias para criar bases contra Israel. Ou seja, eles entravam em negociações para criar bases. Houve uma negociação que o Yasser Arafat participou, que depois ele disse para o povo dele: olha, não se preocupe, nós estamos falando de paz, mas paz para nós é o fim de Israel. Ou seja, lá eu falo em paz, mas aqui eu estou dizendo qual é o código, o que é que significa paz para mim, para nós. Então eles se fazem de ovelhas e são lobos. Eles usam essa estratégia da aparência, da dissimulação, de que eles estão interessados em paz. Eles usam a imprensa, ou seja, eles aproveitam cenas assim de ataques de Israel, onde tem pessoas feridas, fornecem essas imagens, facilitam o acesso da imprensa a essas imagens, para ir criando uma narrativa contra a nação de Israel. A imprensa é utilizada, é uma estratégia também muito parecida com a estratégia da esquerda, que quer controlar a imprensa, que quer
controlar redes sociais, que quer ser aquela que, na verdade, é a única que fala por esses meios, né? Eles, inclusive, usam crianças como escudo humano. Ou seja, obrigam que as crianças fiquem lá, num determinado lugar que eles sabem que vai haver um ataque de Israel, para que elas morram, crianças palestinas, para depois usar a morte dessas crianças como uma grande tragédia, como um genocídio. Israel avisa que vai atacar, pede que os palestinos saiam, eles não deixam que os palestinos saiam para que morram. Eles criam bases abaixo de hospitais, exatamente para que, se forem atacados, possam dizer que um hospital foi atacado, uma escola foi atacada. Inclusive, eles usavam túneis cheios de dinamite, de explosivos. Aí, Israel atacava, na verdade, um lugar de onde tinha vindo um míssil. Aí chegava lá, explodia, era num local que tinha um túnel, e saía explodindo por debaixo, até chegar no hospital. E o lugar alvo não era o hospital, mas uma cascata de explosivos ia chegando até lá. Então, eles não têm uma ética de batalha, de luta, né? Na verdade, é algo totalmente imoral. Eles querem que o outro lado se sujeite às regras do Estado de Direito e da democracia, enquanto eles não se sujeitam. É muito parecido com a esquerda. A esquerda usa essa estratégia, ela quer liberdade de expressão para ela, mas para quem pensa diferente dela, não. Ela quer liberdade de se manifestar nas ruas para ela, para o outro lado que protesta contra ela, não. Ela tem a mesma estratégia, ela quer os valores da democracia, e para o outro lado não existe nada disso, né? Então, embora numa posição que está em polos distintos, né? No caso do Hamas, eles querem que o outro lado se submeta aos limites da democracia, não aos direitos dela, né? Enquanto que eles não se sujeitam nas suas estratégias. No caso da esquerda, não, eles querem ter os direitos da democracia e querem que o outro lado não tenha os direitos da democracia. Mas são estratégias muito parecidas, que jogam com essa ideia de democracia como bem lhes parece, né? Nós percebemos então tudo isso, e tem o discurso também que a esquerda utiliza para poder ficar aliada desses grupos, que não faz o menor sentido. É o discurso do opressor e do oprimido. Todo pensador de esquerda, ele não consegue ver a história sem ele fazer essa classificação. Qual é o grupo opressor e qual é o grupo oprimido? É homem oprimindo mulher, é branco oprimindo negro, é empresário oprimindo trabalhador. Ele não consegue ver as relações humanas sem estabelecer quem é opressor e oprimido. Ele sempre vê tudo como um sistema de exploração, de domínio e de opressão. Então, quando eles olham para aquela região, aí eles querem ver os palestinos como os oprimidos, Israel como os opressores. Nessa hora, nada lhes interessa, porque lá em Israel, por exemplo, a extrema tolerância, por exemplo, com o movimento LGBT. Inclusive, é uma das marchas LGBT maiores que tem no mundo, é lá. Mas o pessoal de esquerda não quer saber desse negócio. Lá em Israel, os valores democráticos estão estabelecidos. Inclusive, um árabe que é israelense, que é cidadão israelense, ele tem os direitos que todos os judeus têm. Tem deles que são parlamentares, que ocupam posição e tal, que vivem bem, coabitam bem, normalmente. Lá não tem discriminação contra a mulher. Do outro lado, não. Do outro lado, a mulher que é realmente tratada como inferior. É que há o racismo, no caso, um antissemitismo deliberado, um povo que é odiado por sua origem.
Do outro lado é que há matança de homossexuais. Então, teoricamente falando, era para a esquerda estar do lado de Israel, por aquilo que ela defende aqui, e não do lado do Hamas. Aliás, eu não posso nem dizer que Israel seja nem opressor na sua vantagem e superioridade militar, porque Israel está cercado de inimigos. Se todos aqueles inimigos forem contados juntos, só por um livramento de Deus é que Israel está de pé. Na verdade, ele é que está numa desvantagem, numa opressão de viver cercado por inimigos por todos os lados, né? Mas eles têm essa noção e querem levar para lá. Eles trasladam o discurso para aquela região, inclusive porque os Estados Unidos apoiam Israel e as pessoas de esquerda têm aquela rixa com os Estados Unidos como lugar de desenvolvimento do capitalismo, do liberalismo econômico, e aí eles têm esse discurso contraditório. Meu amigo Barros Alves escreveu um artigo recente muito interessante, em que ele diz o seguinte: é muito curioso que o Hamas tenha feito esse ataque a Israel no momento em que o Brasil é que iria propor alguma coisa na ONU, é que tem uma rotatividade, né, lá de presidência na secretaria, mas estava o Brasil exatamente nesse momento, e olha que o Hamas parabenizou pela vitória do Lula. É muito curiosa essa coincidência. É como se ele já soubesse que a ONU naquele tempo, naquele momento, não iria se opor, porque o ataque foi muito violento no primeiro momento. Era preciso que eles tivessem uma segurança de que não teria uma grande hostilidade, né, internacional. Então a gente vê realmente uma coisa estranha. Na verdade, eu acho que a esquerda atual, global, ela é muito diferente da esquerda do passado. A esquerda do passado, ela era utópica. Eles acreditavam numa revolução proletária, acreditavam que iriam estabelecer aquele Estado socialista e que iria, no processo de evolução, chegar no comunismo. Eles tinham um projeto utópico, inclusive bem delineado, era mais relacionado ao fator econômico, não ao identitarismo cultural, como tem agora. Era a questão da emancipação da classe trabalhadora, era a questão da tomada dos meios de produção e de uma igualdade depois econômica. Não tinha essas outras pautas identitárias que nós temos agora, essas múltiplas pautas concorrentes. Então tinha esse projeto. Mas como esse projeto não deu certo em lugar nenhum, né, e os esquerdistas, como a gente fala, não conseguem mais raciocinar senão com a lógica do opressor e do oprimido, porque, meus irmãos, por isso nós devemos ser muito cuidadosos com os nossos filhos, porque isso vira uma engrenagem mental. A pessoa olha para duas outras, ela não consegue olhar sem ver quem é que está oprimindo quem. Vira uma engrenagem mental. Então eles, embora possam não ter mais aquela toda expectativa daquele comunismo naquela versão antiga e tudo, mas a engrenagem ficou. E aí isso fez com que, por falta de uma utopia macro, eles se dividissem em vários movimentos independentes, que se articulam entre si. Então tem movimento feminista, movimento LGBT, movimento para isso, movimento para aquilo, eles vão criando novos, né? Tem gente aí falando da gordofobia, daqui a pouco vai ter o movimento dos gordos. Tem gente que está falando do etarismo, daqui a pouco os velhos estão sendo oprimidos pelos jovens por causa das piadas que se fazem com os velhos. Isso é sério, né? Então, vão aparecendo mais e mais movimentos. É como alguém já disse, é como se fosse aquela hidra, figura da mitologia. Quando você corta uma cabeça, nasce duas, né? Então esses movimentos vão se multiplicando cada vez mais, mas eles não têm mais um sonho específico. Eles só estão preparados para destruir, eles não sabem mais o que vão construir. É aí que está a diferença dos povos islâmicos. Os povos islâmicos têm ainda uma utopia macro. Quando eles destroem, eles têm uma coisa que eles querem construir. Eles acham não apenas que devem ter o território que pertence a Israel, já estão dizendo que deve ter o território da Espanha, porque no passado a Espanha já foi dominada por eles.
Eles têm um projeto religioso de dominação islâmica mundial. Então, na verdade, se eles viessem para cá, eles vinham com esse projeto. A esquerda agora não, ela é só de destruir. E a esquerda é tão ilógica nas suas ações que eles veem lá um momento destrutivo, eles estão lá destruindo Israel e tal. Eles não estão pensando no que eles querem construir. Eles estão pensando só o seguinte: bem, a gente gosta da destruição, a gente gosta dessa desconstituição, então vamos apoiar quem está destruindo, porque é o que a gente quer, nós queremos é destruir. É só desconstrução, mas não tem nenhuma construção positiva. E se o que eles querem construir viesse para cá, iria desmantelar toda essa ideologia da esquerda, né? Então nós temos uma esquerda hoje anárquica, que só sabe destruir, ela não sabe o que virá depois, ela não se responsabiliza pelo que vem em seguida, ela não segue um princípio que a gente chama no âmbito ambiental de precaução e nem um princípio que a gente chama na política, Russell Kirk chamou de princípio da prudência. Não se quer saber do que vai dar, é a engenharia social, destruir, vamos fazer o que vier, e ninguém sabe o que é que vai fazer. Então a humanidade está num risco muito grande. Mas nós temos a convicção, só para terminar, de que Israel, no final de tudo, vai prevalecer. Esse povo não será destruído. Lá em Jeremias, no capítulo de número 31, diz assim a Bíblia Sagrada. Com esse texto aqui eu concluo. Jeremias capítulo de número 31, do 35 até o 37. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que agita o mar, bramando as suas ondas, o Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem essas ordenanças, quer dizer, a lua, as estrelas, tudo mais, de diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Note, é uma ironia, né? Se não houver mais estrela, nem lua, nem nada, então Israel também desaparece. Ou seja, só se isso acontecer. 37, versículo 37. Assim disse o Senhor: se puderem ser medidos os céus lá em cima, que ninguém pode, né? E sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Ou seja, não vou rejeitar, não vou esquecer. Deus tem plano para esse povo, ele não vai ser destruído. E a nós cabe orar pela paz, né? Pela paz em Jerusalém, pela paz da nação de Israel. No Salmo 122, versículo 6 diz: orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Deus abençoe a todos. Boa noite. Bem, estamos assistindo uma guerra. Mais do que assistindo, estamos vivendo uma guerra. A guerra não é só nos limites de Israel ou da Ucrânia, há uma guerra mundial. E estamos sentindo seus efeitos e precisamos refletir sobre isso, não é? Então, alguns pontos nós gostaríamos de submeter à análise dos presentes. Diz respeito às falácias que se divulgam e propagam. E por que se propaga tanta falácia? Porque guerra não é só troca de tiros ou mísseis. Há também uma guerra de propaganda, uma guerra de ideias. Então se propagam falácias. Seguindo o velho provérbio atribuído a várias pessoas, inclusive a Voltaire, que diz: mentir, mentir, que alguma coisa há de ficar, né? Mas vamos ver essas falácias e depois vamos nos deter um pouco na análise das contradições dos vários grupos que se unem para propagar essas falácias. E em terceiro lugar, vamos pensar nas estratégias e táticas que conseguem reunir esses grupos. Então, comecemos pelas falácias, né? Uma falácia muito propagada ultimamente é a da desproporção da reação de Israel. É uma reação desproporcional. Em 40 dias de guerra tinham morrido 14 mil pessoas.
Do lado de Israel tinham morrido só 1.200. Porque a maioria das pessoas não sabe o que é desproporção em direito. E vi muito advogado e até juízes que sabem o que é isso, falando em desproporção. Mas a desproporção de uma reação só se tipifica quando vai além do necessário para fazer cessar a agressão. Se um de vocês for andando na rua e uma pessoa lhe esmurrar, você tem o direito à legítima defesa, você pode bater nele também. Mas se ele já não está mais lutando, você não pode continuar batendo. É o que se chama excesso culposo. Tem um caso clássico no Brasil, de uma tentativa de vingança feita por um filho do Euclides da Cunha, que foi matar o tenente que havia morto o Euclides da Cunha. O filho foi vingar o pai e deu 6 tiros no tenente, mas usou um revólver que na época chamavam jocosamente de revólver de atirar em compadre, porque era uma munição de pouca energia cinética, um revólver 32. E o tenente estava com um uniforme antigo do exército, isso aí é no começo do século XX, que era um blusão comprido, com um cinto apertado no meio, e a arma estava debaixo do blusão, enfiada dentro das calças. Ele teve que abrir o cinto, levantar o blusão, enquanto isso levou 6 tiros. E depois atirou e matou Euclides Filho. No julgamento, ele foi acusado de excesso culposo. A reação era realmente desproporcional, porque o Euclides Filho já tinha esgotado a munição, a agressão tinha cessado. Então, não existe legítima defesa para uma agressão pretérita. A agressão tem que ser injusta e atual. Mas assim mesmo ele foi absolvido, porque a defesa disse: bem, nós não estamos julgando anjos nem santos, estamos julgando o homem. E um homem que levou 6 tiros não estava contando os tiros. Ele não sabia quantos tiros tinha levado. E reagiu. E o que é que está acontecendo em Israel? Israel continua sendo atacado com foguetes. 5, 6, 7 mil foguetes são lançados em poucos dias. Ultimamente, pouco antes do cessar-fogo transitório, não é, da trégua, Israel já tinha destruído algumas bases de lançamento de foguete, mas ainda estava recebendo 150 foguetes por dia. Quem está sendo atacado com 150 foguetes por dia não pratica excesso culposo. O excesso não é uma proporção matemática. O excesso não é: ele jogou 150 foguetes, você só pode dar lançar 150 mísseis. Não. O excesso é se você tiver liquidado a capacidade de atacar e continuar atacando. E isso não se verificou, né? Mas isso se repete. E muita gente que sabe direito repete isso. Depois vamos pensar por que acontece esse tipo de falácia, né? Uma segunda falácia correlata a essa é de uma assimetria. Não é desproporção, porque não é excesso culposo, mas é assimetria. Porque Israel é muito poderoso, tem muita tecnologia, e os coitadinhos dos inimigos não são tão poderosos. Será que não? Quem constrói 500 quilômetros de túnel para fazer uma guerra, para ter abrigo de uma guerra, é fraco? Se constrói 500 quilômetros de túneis com pouco dinheiro, com pouco recurso. Quem tem 500 quilômetros de túnel para se esconder e jogar foguete, está frágil, está vulnerável? Não, não está. Mas não basta esse aspecto. E quem joga 5, 6, 7 mil foguetes, quem joga tanto foguete, que no dia 7 de outubro, saturou as defesas de Israel. E tanto saturou as defesas que atingiu muitos alvos civis. E o que é saturar uma defesa? Israel tem um sistema antiaéreo que consegue interceptar foguetes com mísseis. Foguetes são baratos, porque foguetes não têm pontaria. Eles atacam Israel com foguete que não vai atingir, nem tem uma mira num ponto. Eles atiram numa área,
O foguete atira numa área para saturar uma área. E não interessa se tem civis, se tem criança, não, é aquela área. E o foguete que intercepta esses mísseis tem pontaria. Então é muito mais caro. Israel gasta $40 mil com um míssil para interceptar um foguete, que custa $2 mil. A assimetria pode ser essa. Mas a capacidade de interceptar foguetes é limitada. Se você joga 100, 120 foguetes, Israel intercepta 90%, que é a falha da pontaria dos mísseis antiaéreos. Mas se você joga 200, 300 mísseis de uma vez, não dá para interceptar tudo. E quem tem essa capacidade é tão fraquinho, quem joga 200, 300 foguetes de uma vez é fraquinho? Não. Na verdade, se você juntar os exércitos de toda a América Latina, eles não têm capacidade de jogar 5, 6 mil foguetes em poucos dias. Não tem, todos juntos. Então, se um pequeno reduto, geograficamente pequeno, tem essa capacidade, não é nada fraco. Ah, mas Israel é muito forte. Será? O turismo é uma receita importante para Israel. Desde o dia 7 de outubro que não tem turismo para Israel. Nós estamos já no dia 1º de dezembro. São quase 2 meses sem turismo. Sem essa receita. Ah, estamos falando de poder militar ou de economia? Das duas coisas. Não tem poder militar sem poder econômico. Aí Israel, que tem uma população pequena, convocou 350, 360 mil reservistas. Onde é que estavam esses reservistas? Estavam sentados esperando ser convocados? Ou estavam nas fábricas, na agricultura, nas universidades, no comércio? Israel desviou mão de obra da atividade produtiva para se defender. E isso por quase 2 meses. E isso abala a economia do país. E mais, Israel tem estoque de mísseis de $40 mil cada um, para interceptar foguete de $2 mil. Não tem estoque suficiente para isso. Tanto não tem que muitos kibbutz, muitas cidades, muitas áreas civis foram atingidas. Ah, Israel é muito forte, será? É forte para quê? É forte para fazer guerra de túnel? Como é que se faz uma guerra de túnel? Túnel não tem espaço para entrar um grande carro de combate, que popularmente a gente chama de tanque. Não cabe no túnel. Não cabe um VBTT, um veículo blindado de transporte de tropa, seja sobre lagarta, seja sobre roda, não cabe. A guerra de túnel é uma guerra de homem a homem. Onde é que está essa superioridade militar toda? Ah, mas tem alguma tecnologia? Eles estão usando inteligência artificial e estão usando robôs dentro dos túneis. Tem, e ajuda muito, mas não é tudo. No fim tem que ter homem. E homem que morre. Então, não há essa superioridade militar toda. Até porque tem uma luta em Gaza, mas tem que manter uma certa quantidade de tropa no norte de Israel, no outro extremo. Porque o Hezbollah, que não quis ainda sofrer o desgaste de uma guerra com Israel, de vez em quando joga uns foguetinhos. Só para dizer, olha, eu estou aqui. Para Israel ter que manter uma tropa vigiando o Hezbollah no norte de Israel, na fronteira do Líbano. E vigiando a fronteira da Síria, onde tem milicianos iranianos. Então Israel é forte, mas tem que ter uma força no sul e outra força no norte. E no centro também. Porque mais ou menos no centro, a leste de Israel, tem uma região que fica do lado de cá, digamos assim, do lado oeste do Rio Jordão, que é onde está Israel, mas tem uma faixa do território chamada Cisjordânia,
que é um lugar de maioria árabe, que hoje nós estamos chamando de palestinos. Vamos já falar sobre isso, se existe palestino, ou se são árabes. Mas tem essa população aí. E no meio dessa população tem agentes do Hamas, tem agentes do Hezbollah, tem agentes da Jihad Islâmica, tem agentes do Estado Islâmico e de diversas organizações terroristas. Então tem que ter uma força também vigiando essa área. Por isso é que tem que convocar reservista. Israel tinha adotado algumas políticas erradas, subestimou o inimigo, por isso mesmo é que foi surpreendido, apesar de avisos. E uma das políticas erradas foi restringir o porte de arma dos judeus. E por isso mesmo morreu tanto judeu, porque estava desarmado. No único kibbutz em que a diretora de segurança do kibbutz abriu os cofres em que guardava as armas e armou todo mundo, o kibbutz não foi dominado. Agora eles estão armando de novo a população. E por que estão armando? Porque tem que vigiar os palestinos ou árabes que estão lá na Cisjordânia. É muita coisa, mas não é só isso não, ainda tem mais. Do outro lado do Jordão, que na época do mandato britânico daquela região chamavam Transjordânia, e que os ingleses entregaram à família Hashemita, que hoje chamam Jordânia e também chamam o reino Hashemita, porque ainda hoje é essa família Hashemita. O atual rei Abdulaziz é neto do primeiro rei a quem os ingleses entregaram a Transjordânia. Temendo possivelmente uma revolta popular, dada a paixão dos povos árabes contra Israel, a Jordânia, certamente sem nenhum desejo de entrar em guerra com Israel, mas fez uma declaração. Como o rei é casado com uma inglesa e a população não gosta disso, ele botou a inglesa para dar uma declaração que agradasse os radicais árabes. Então a rainha disse que a Jordânia devia se preparar para a guerra, porque a Jordânia não devia assistir de braços cruzados o massacre dos palestinos da faixa de Gaza. Então Israel não acredita muito nessa conversa, mas também não pode duvidar inteiramente, tem que manter tropa do lado leste. E o exército da Jordânia é muito bem treinado, desde o tempo do mandato palestino, do mandato britânico, que eles são muito bem treinados. Eles deram uma surra nos palestinos em 1970, deram uma surra no Fatah, que os membros do Fatah atravessaram o Rio Jordão e foram se refugiar em Israel, que os recebeu. Esse massacre que a Jordânia fez com os membros do Fatah, que é uma organização árabe intitulada Palestina, passou para a história com o nome de Setembro Negro. Alguém poderá até me censurar porque eu estou repetindo essa expressão Setembro Negro, né? Mas foi assim que foi chamado e é chamado até hoje. Porque eles estavam querendo tomar o poder na Jordânia. E o rei, que ainda não era o Abdullah, era o pai dele, o Hussein, o rei mandou dar um chega para lá e o exército da Jordânia matou muito membro do Fatah. E a Síria resolveu socorrer o Fatah e o exército sírio atravessou a fronteira da Jordânia. E também levou uma surra do exército jordaniano. Então é uma força respeitável. Israel fica assim cercado. Nem vou falar na ameaça da Turquia. O ditador da Turquia, Erdogan, ameaçou enviar tropa para o Líbano e para a Síria. Ele está doido para entrar na Síria porque ele quer ocupar o norte da Síria, que tem uma população curda, que é um povo que nunca teve um Estado, como nunca teve um Estado palestino. Mas é um povo que tem mais direitos do que os supostos palestinos, porque nunca teve um Estado, mas tem uma existência multissecular. E nunca existiu palestino. Eu dizia numa live semana passada que nunca existiu um Estado palestino, né? Por ali passaram muitos impérios. Houve um Estado hebreu. Inclusive, no período dos juízes, pode-se questionar se seria um Estado. Mas no período monárquico, claramente, de Saul até a queda pela invasão dos assírios, dos caldeus e tal,
Havia um Estado hebreu, um Estado de Israel, mas nunca houve um Estado palestino. Os curdos nunca tiveram um Estado, mas sempre tiveram uma identidade cultural. Nunca houve e ainda hoje não há uma identidade cultural palestina. Aquele povo ali é árabe pela língua que fala, é árabe pela religião que cultiva, é árabe pelos costumes, como se veste, como sobrevive, como trabalha, como planta e tal. Então, nem tem sentido a falácia da desproporção, nem tem sentido a falácia da assimetria, do poderoso contra o fraquinho. E tem uma curiosidade. Algumas pessoas muito sensíveis e agindo em defesa de valores morais, estão indignadas porque tem morrido criança e tem morrido muitas pessoas na faixa de Gaza. Eu dizia há pouco que até o começo da trégua falava-se em 11 mil mortos. Mas aí já estávamos há uns 30 dias ou mais de 34 dias de guerra. 11 mil mortos pode parecer impiedade o que eu vou dizer. Mas 11 mil dias numa guerra de grande intensidade, 11 mil mortos numa guerra de grande intensidade em 11 dias é pouco. Vocês querem ter uma ideia? Na ofensiva do Somme, em 1916, uma única batalha, o exército britânico lançou uma ofensiva contra o exército alemão. No primeiro dia, só num dia, o exército britânico teve 16 mil baixas fatais, num dia. Morreram 11 mil pessoas em 34 dias de guerra. É pouco. E sabe por que é pouco? Porque Israel não lança foguete para atingir a área indistintamente, lança míssil de alta tecnologia, que tem uma pontaria com uma margem de erro de 1 metro ou 1,5 metro. Então só atinge os alvos de interesse militar. E não bombardeia a área, até porque isso aí é muito caro. Atinge alvos específicos. E se dá o trabalho de mandar o avião jogar boletim dizendo: saia daí que nós vamos bombardear. E tem uma base de foguete numa zona residencial, saia daí que nós vamos bombardear. Que eu saiba, ninguém faz isso em nenhuma outra guerra. Eu pergunto, na Ucrânia, qualquer dos lados já avisou para o outro que saísse a população de lá porque ia bombardear? Vocês já ouviram falar nisso? Está morrendo gente na faixa de Gaza. E na Ucrânia, quantos já morreram? Muito mais. Há alguns meses, eu vi uma notícia sobre os amputados na Ucrânia. Amputados. Alguém que precisou amputar uma perna, amputar um braço, amputar 2 pernas, amputar 2 braços e uma perna, 2 pernas e um braço, ou 2 braços e 2 pernas. 40 mil amputados no exército ucraniano. 40 mil. Morreram 11 mil em 34 dias na faixa de Gaza. É uma guerra numa área urbana. A faixa de Gaza toda é urbana. A guerra da Ucrânia se trava no campo. Se trata em área de floresta, tem floresta na Ucrânia, e em área de campo, seja estepe, seja área lavrada. A Ucrânia é uma grande produtora de trigo, de girassol e outros produtos agrícolas. E os combates se dão nas áreas abertas, embora também ocorram combates em algumas cidades. Houve combate em Kherson, em Lviv, em várias cidades, mas as batalhas com carro de combate e tudo, com muita artilharia, é nas zonas abertas, onde não tem tanta população civil. Na faixa de Gaza, em área urbana, e urbana intensamente povoada. E quem tem alguma leitura de história militar sabe que em área urbana o combate inevitavelmente produz uma coisa que os militares chamam perdas colaterais. O que é colateral? Você visa um alvo militar
mas você acaba atingindo também um alvo que não é militar, é um alvo colateral. E por que que a perda é colateral? Porque não é o objetivo primário, não é intencional. É um tipo de perda involuntária, causada involuntariamente. Aí vamos acusar Israel por isso. E num grupo de WhatsApp, que tem muito professor de direito e juiz, eu ouvi essas histórias de desproporção e de desumanidade das perdas humanas, de civis, de crianças. E eu perguntei, é possível fazer uma guerra urbana sem perdas colaterais? E como ninguém respondia, eu mesmo respondi, não é. Se não é possível fazer uma guerra urbana sem meios colaterais, sem perdas colaterais, então significa que Israel não pode fazer guerra em Gaza, porque vai morrer civil. E se não pode fazer guerra em Gaza, significa que não pode exercer o sagrado direito de defesa. Simplesmente assim. E mais, bem, aí estamos examinando as falácias, não é? Mas podemos também pensar nas contradições. Há poucos dias eu conversava com um amigo sobre uma passeata em São Paulo do movimento gay em apoio ao Hamas. E o rapaz me respondeu com uma frase que eu achei muito interessante. Ele disse, boi faz passeata por churrasco? São contradições, né? Boi fazendo passeata por churrasco. Aí, por volta de 2013, eu não tinha ainda requerido aposentadoria e eu sempre deixei qualquer comitiva entrar na minha sala para fazer qualquer apelo ou dar qualquer notícia. E entrou um grupo de jovens anunciando, convidando para um protesto contra feminicídios e violência contra a mulher e outras coisas. E eu ouvi, quando elas terminaram, eu disse, olha, vocês esqueceram um fato muito importante. Poucos dias antes, no Paquistão, uma garota de 13 anos tinha sido condenada à morte. Aí já temos mulher e criança, ou pré-adolescente, 13 anos. E temos pena de morte, e eles todos eram contra isso. Mulher, 13 anos, condenada à pena de morte. E o tipo de execução, por apedrejamento. Bom, agora vamos à cereja do bolo, o motivo. Porque tinha sido estuprada por 2 homens maduros. A vítima era criminosa, porque tinha provocado a lascívia dos homens. E eu perguntei, está na pauta do protesto de vocês esse fato no Paquistão? Não estava. No primeiro momento alegaram que não sabiam. Eu até acredito, porque a imprensa aparelhada não noticia essas coisas, e na época ainda não tinha tanto as redes sociais, né? Mas eu dei a fonte. E apesar disso, o fato nunca foi mencionado. Anos depois, eu tocando no assunto com uma jovem ativista, que não era daquelas que esteve lá, uma outra que eu encontrei anos depois, ela disse, não, a gente não vai mexer nisso porque não repercute no Paquistão. Ah, porque não repercute no Paquistão. Mas, se for na faixa de Gaza, será que repercute em Israel? No Estado-Maior do Exército de Israel? Acho que não. Hã? Repercutindo lá não interessa, interessa se repercute aqui. E eu comecei dizendo que nós estamos numa guerra mundial. Por que estamos numa guerra mundial? Eu vou
Eu vou citar um fato que também não foi muito noticiado, que explica que tudo isso é uma guerra só. Tudo isso e muito mais. Em setembro ou outubro, um grupo de ucranianos saiu da Ucrânia para o Sudão. Militares ucranianos. Gente muito treinada, forças especiais muito qualificadas para fazer guerra. Gente que sabe fazer guerra. Saiu da Ucrânia, onde eles são necessários, e foi para o Sudão, para intervir numa guerra civil no Sudão. Porque o grupo Wagner, um grupo de mercenários do governo russo, estava na guerra do Sudão. Então eles, fazendo guerra com os russos na Ucrânia, foram fazer guerra com os russos no Sudão. Então a guerra civil do Sudão e a guerra civil da Ucrânia têm os mesmos combatentes. Grupo Wagner de um lado e ucraniano do outro. Será que é outra guerra? Ou é tudo uma guerra só? Agora a Venezuela está ameaçando invadir a Guiana. Eu digo Guiana, estão chamando Guiana, mas eu chamo Guilherme, não Guilherme. Eu chamo Guiomar, não Guiomar. Então eu chamo Guiana. E vai fazer um plebiscito para saber se os venezuelanos querem que os guianenses sejam venezuelanos. Não vai ser um plebiscito na Guiana, né, para saber se os guianenses querem passar para a Venezuela. Apesar de haver um laudo do fim do século XIX dizendo que aquele território era britânico, porque a Guiana era colônia britânica. Depois houve uma contestação, mas na década de 90 do século XX, o então ditador da Venezuela, talvez querendo reconhecimento, era o Chávez, ele disse que reconhecia o Essequibo como território da Guiana. Portanto, a Venezuela renunciava a essa reivindicação. Mas agora está fazendo a reivindicação. Por quê? Porque tem uma frente na Ucrânia, tem uma frente em Gaza, tem uma ameaça na fronteira do Líbano, tem uma ameaça no Golfo Pérsico, tem uma guerra no Iêmen, tem uma guerra no Sudão, tem uma guerra intermitente na Nigéria, tem uma guerra intermitente no Congo. É preciso abrir várias frentes para dispersar as forças ocidentais. Então é todo um movimento só. E isso é mais uma guerra ou é a mesma guerra? Vocês todos devem ter memória de ter visto na escola menção a uma guerra dos 30 anos na Europa, né? De 1618 a 1648. Só que não era uma guerra, foram 4 guerras. Que os historiadores juntam tudo numa guerra só dos 30 anos, porque havia conexões entre elas. Nós estamos separando conflitos, que talvez no futuro, olhando de longe, como quem olha os postes de uma rua, olhando de longe os postes parecem juntos, né? Talvez no futuro, se houver futuro, os historiadores dirão a longa guerra da modernidade, que talvez tenha como marco inicial a Guerra Franco-Prussiana de 1870-71, que levou a uma revanche da França em 1914, porque o presidente da França em 1914 era menino em 1870, quando a Prússia tomou a Alsácia-Lorena, de onde ele era natural, e ele tinha jurado reconquistar a Alsácia-Lorena para a França, que a França tinha tomado a Alsácia-Lorena do Império Romano-Germânico no século XVIII. E aí a Prússia retomou em 1870-71. E aí a França retomou em 1918, 19. E aí a Alemanha retomou em 1940. Então seriam etapas, ou fases, ou rounds de uma longa guerra. É a primeira guerra árabe-israelense, a segunda, a terceira, ou é uma guerra só desde 1948? Com intervalos. Bom, há uma falácia, voltemos um pouco às falácias, né?
É uma falácia de que os judeus são invasores da Palestina. Em primeiro lugar, não havia Palestina. A imigração começou, o pastor falou há pouco, ou se intensificou, porque até o século XVIII realmente não havia imigração, porque o ambiente lá era muito hostil. Mas no século XIX, o Império Otomano, que dominava aquela área, já estava balançando nas pernas e se tornou mais tolerante. Então começa, mesmo antes do Theodor Herzl escrever, ele escreveu vários livros, mas o que é considerado assim a detonação do movimento sionista foi o Estado Judeu, publicado em 1896. Então, já havia, na década de 80 e 90, uma certa emigração da Europa para a região que hoje, que os romanos deram o nome de Palestina. E quando ele lança essa ideia, judeus ricos financiaram essa imigração, e os judeus chegavam lá comprando terras, e os árabes vendiam, porque os judeus compravam inclusive terras ruins, compravam terras no deserto, ou compravam terra no pântano, e os árabes viam que eles estavam muito interessados e subiam o preço, e eles pagavam preços exorbitantes. Quem compra não é invasor, quem compra é adquirente. Mas pessoas que justificam invasões e chamam invasões de ocupação, condenam quem comprou e entrou comprando terra. E hoje eles são chamados de invasores quando eles eram imigrantes. Eles chegaram na Palestina como imigrantes. Ah, mas eles são a ponta de lança do imperialismo. Opa! Cuidado! O movimento sionista era encabeçado por judeus comunistas. A ideia de ressuscitar o Estado de Israel era criar um Estado agrário, além de agrário, artesanal e coletivista. A ideia do kibbutz é a ideia mais radicalmente comunista que já houve. Um antropólogo muito conceituado, Claude Lévi-Strauss, esteve em Israel em 1949, logo depois da guerra, ou daquele round da guerra, né? E ficou perplexo com o coletivismo extremado dos kibbutz, aliás, dos kibbutzim, né, que é o plural de kibbutz, porque não havia alojamento de família, os alojamentos eram conjuntos, nem os talheres eram particulares, os talheres eram coletivos, as roupas nos armários também não eram identificadas de ninguém, qualquer um podia pegar qualquer roupa que desse no seu tamanho. Ele ficou perplexo. E isso foi, eu costumo dizer, suportado por aquela geração que tinha escapado ou tinha fugido do holocausto nazista. Para quem tinha escapado daquilo, tudo é bom. Né? Então, não foram a ponta de lança. Quem armou os judeus na guerra de 1948 foi a República da Tchecoslováquia, que era um satélite soviético. A União Soviética votou a favor da criação do Estado de Israel. A Inglaterra votou contra, ou se absteve. Os Estados Unidos votaram a favor por pressão interna do eleitorado evangélico. Como o presidente Bush filho, não o Bush pai, tinha planos de abandonar Israel. Não abandonou porque 2.000 igrejas do chamado Cinturão da Bíblia nos Estados Unidos fizeram uma campanha Levantes por Israel e mandaram um ultimátum ao presidente Bush, dizendo: se você abandonar Israel, você vai perder o voto republicano
dessa região chamada Cinturão da Bíblia, e ele recuou. Tá? Mas não é ponta de lança de capitalismo, coisa nenhuma. Acontece que o sistema socialista não dá certo em canto nenhum, não deu certo, e eles evoluíram para a economia de mercado. Tá? Bom, mas vimos um pouco das falácias e das contradições da passeata de boi a favor do churrasco. Mas tem outras contradições, como deixar de apoiar Israel para apoiar ditaduras árabes. Ditaduras, fala-se em feminismo, apoiam-se ditaduras onde o direito da mulher é negado em quase tudo. Hã? E como é que a gente pode entender essas contradições? Entendendo que há uma guerra só no mundo. E algumas pessoas dizem que na medicina e na guerra vale tudo, né? Se a pessoa estiver doente e a doença for grave, o sujeito aceita qualquer remédio, qualquer meizinha, ele toma, né? E na guerra, há uma ideia de que na guerra você pode fazer qualquer coisa, embora não seja bem assim, né? A guerra também tem limites. Para se fazer guerra, há limites que Israel observa e os inimigos de Israel não observam. Mas é uma guerra só. E por isso se fazem alianças estranhas. Até porque a aliança se faz com diferente mesmo. Né? E são alianças provisórias. Esses que hoje são aliados, se Israel fosse destruído, eles amanhã estariam em luta uns com os outros. Até porque existem 3 globalismos no mundo hoje. Existe o globalismo ocidental, do Atlântico Norte, dos 2 lados do Atlântico Norte, OTAN. Existe o globalismo eurasiano, que hoje também tem um tripé mais poderoso, Rússia, China e Irã, com mais alguns satélites menores, como é o caso da Coreia do Norte, do Paquistão e outros. E tem o globalismo que não estão percebendo ainda a ameaça que ele representa, que é o globalismo islâmico, que eles já disseram que vão dominar a Europa na próxima geração. E já veem as Américas também como alvo. Então, esses 3 globalismos lutam, como na ficção do George Orwell, 1984, tinha a Lestásia, e tinha a Atlântida, e tinha a Eurásia, que na época, escrita em 1943, parecia que Eurásia seria o domínio da Alemanha, Lestásia o domínio do Japão, e Atlântida e Oceania o domínio americano. E essas 3 forças iriam lutar, ora 2 se aliando contra um terceiro, ora mudando de aliado. Então isso acontece no mundo. E houve um domínio completo por 2 desses globalismos. O globalismo ocidental e o eurasiano dominam completamente as universidades, dominam completamente os sindicatos, dominam completamente a imprensa tradicional. E com esses domínios, criaram uma mentalidade e passaram a dominar todo o aparato estatal. Hoje, estão começando a perceber tardiamente que o judiciário está dominado, que o Ministério Público está dominado, que as escolas estão dominadas. E o próximo alvo são as igrejas. E isso foi explicitamente declarado por algumas lideranças políticas, inclusive pelo seu Zé Disseu, que é muito influente. Disse: o nosso próximo alvo são os evangélicos. Há quem pense que o nosso próximo alvo significa vamos persegui-los. Certamente haverá isso, mas há uma dualidade no jogo. Haverá também a infiltração, e a tentativa de seduzir, que já está em curso há muito tempo. E tem gente que pensa que isso foi uma coisa de tal período para cá. Mas isso, em 1927, na fundação do Partido Comunista do Brasil, foi definido infiltrar sindicatos e imprensa. E a política de 1927 para cá foi bem sucedida. Bom, mas aí vem as estratégias. E as estratégias são essas. Mas tem uma coisa que une a Lestásia e a Oceania, na linguagem do George Orwell, ou
o globalismo ocidental e o globalismo eurasiano. É a ideia de pensar o mundo, pensar a história com uma unidade de análise, ou uma categoria de análise, ou um conceito coletivista. Por isso a tradição judaico-cristã é inimiga. Porque, biblicamente, nós dizemos que cada um dará conta de si mesmo a Deus. A categoria de análise é o indivíduo. Sou eu, é você. Mas a categoria de análise dos candidatos a demiurgos, a deuses que vão criar um novo homem com uma nova consciência e uma nova sociedade, a categoria é sempre coletiva. Um tipo mais clássico pensa em classes socioeconômicas. Um outro tipo mais recente pensa em grupos identitários, mas grupos identitários também são unidades coletivas. O indivíduo não é mais ele mesmo, ele é uma célula de um grupo identitário. Já nos anos 90, na Faculdade de Educação da UFC, o aluno de pele escura que não fosse para um terreiro era um traidor do grupo identitário. Então, ele não tinha individualidade, ele não podia ter liberdade de consciência, ele tinha que se submeter ao grupo identitário. É a mesma lógica, a lógica de submeter o indivíduo a um todo coletivo. E é a lógica de destruir tudo que se opõe a um poder central. Então é preciso dominar e desorganizar a escola. É preciso destruir a família. É preciso destruir a ideia de soberania do Estado-nação para submeter a um poder supranacional. Algum tipo de neocolonialismo. E é preciso destruir as igrejas. Porque assim como família, a igreja também é grupo de apoio. É grupo de apoio emocional e psicológico e é grupo de apoio material. E é preciso que o único grupo de apoio seja um poder central. E porque família também influencia a formação da consciência. E quem quer monopolizar e dominar a consciência, vê um concorrente na família e vê um concorrente na igreja. Por isso é preciso perseguir as igrejas, a menos que elas se deixem dominar e adotem o mesmo discurso. O discurso que não pretende salvar o indivíduo, pretende salvar uma classe socioeconômica ou um grupo identitário, que terminam sendo variações de um mesmo tema. O tema da submissão do indivíduo a um todo coletivo. Eu acho que eu já estou passando o tempo aí, a moça não me fez mais sinal, tinha dito 2 minutos, é porque minha mulher que fica fazendo sinais, mas ela não pôde vir, e inclusive me causou atraso, como uma história de uns cristais que saíram do lugar, e eu fiquei pensando que era coisa séria, que ela ficava tonta. Bom, então vimos que existem as falácias, existem as contradições, mas existem as estratégias que unificam com propósitos semelhantes, né? E existem as ilusões. Então existe a ilusão de que é possível criar um paraíso terrestre. E esse paraíso terrestre é prometido. Ou por um caminho ou por outro ele é prometido, né? A ilusão de que é possível haver uma igualdade material e uma forma de dominação, está dito lá no livro Maquiavel Pedagogo, que é desviar o foco do estudo dos conteúdos da respectiva disciplina para questões emocionais. Então, em vez de a gente analisar se houve excesso culposo ou não, a gente diz, está morrendo criancinha em Gaza, né? Ou a gente diz, um determinado grupo identitário sofreu muito no passado. São formas de envolvimento, né? E numa síntese apertada aqui, procuramos examinar esses pontos: as falácias, as contradições e a unificação estratégica dos mesmos objetivos. Muito obrigado.